Medicina e empreendedorismo raramente se misturam, mas quando existe uma união entre os dois, o resultado é incrível. Nós temos alguns exemplos no mundo corporativo que são impressionantes. O banqueiro, por exemplo, Aloysio Faria, ele é, na verdade, médico de formação. E o já falecido Edson Godoy de Bueno, que construiu um império a mil a partir do nada, também veio da Faculdade de Medicina. E hoje nós estamos aqui com um médico e empreendedor, o Dr. Augusto Romão. Nós vamos conhecer um pouco da trajetória desse médico e empresário, falando justamente como tudo começou. Em janeiro de 2016, você fundou a One Laudos. One Laudos, exatamente. E naquele início, você fazia cerca de 5.000 exames por mês. Exato. E hoje nós estamos em que faixa? Já passamos a meta de 70 mil exames mês. Quer dizer, você saiu de 5 para 70 em praticamente 3 anos. Exatamente. Qual o segredo desse crescimento avassalador? Bastante dedicação. A gente procurou, com a empresa, focar em diferenciais de mercado. Então, qualidade, laudos por subespecialidade, a parte de gestão em alguns parceiros que tinham necessidade de otimização dentro dos seus serviços, o tempo de resposta numa resposta mais rápida. Aí a gente partiu para a linha de certificação, então a gente fez certificação com a ABNT, a gente foi uma das primeiras empresas no setor a ter certificação ISO 9001, e isso foi trazendo um ciclo muito positivo, muito bacana aí. Pelo que eu me lembro antes, quando você fazia um exame de raio-x ou tomografia, essas imagens eram levadas fisicamente para algum lugar, então o médico tinha que comparecer em loco para dar uma olhada, para analisar esses exames. Pelo que eu entendi, vocês mandam isso remotamente e tem esse grupo grande de colaboradores que dão agilidade ao processo. Exatamente. A gente tem uma central de laudos e essas imagens, ao momento que elas são realizadas, elas são enviadas para um portal nosso que, na verdade, fica na nuvem. E isso é acessado por médicos nossos que podem estar dentro da central ou podem estar em qualquer lugar do mundo. E a gente tem um tempo de resposta para laudo muito rápido. Muitos laudos a gente lauda em menos de 1 hora quando há necessidade do hospital. Então, todo esse tempo que tinha anteriormente de chamar o colega, do colega examinar, de avaliar, o radiologista não estava, a gente resolve isso em questão de minutos hoje. Cada vez mais as empresas precisam estar ligadas nesse novo tempo de certificações, né? Perfeito. O ISO 9001 mudou a tua empresa de que maneira? Porque eu imagino que os hospitais, eles cada vez mais vão procurar quem tenha uma certificação em detrimento de quem não tenha. Exatamente. Isso melhorou muito para a gente, foi muito bacana, porque os hospitais eles trabalham muito com as acreditações ONA e os padrões ONA 1, ONA 2, ONA 3. E a ONA, indiretamente, acaba puxando empresas e terceiros que tenham certificação para a prestação de serviço. Então, depois que a gente divulgou, que a gente realmente foi aprovado, a gente teve um crescimento muito grande de hospitais, de clínicas com certificação que procuravam parceiros dentro do mesmo setor para aumentar o seu portfólio. Muitos empresários têm uma espécie de preconceito com a certificação, dizendo que o custo acaba aumentando. Isso é verdade ou não? Eu não penso como custo, eu acho que é um investimento, porque a certificação nada mais é do que fazer as coisas de forma correta e deixar tudo muito documentado. Dá um pouco mais de trabalho, dá um pouco mais de cuidado com o pessoal, principalmente de operacional, tudo tem que ser registrado, todas as situações, as ocorrências ao longo do dia da empresa têm que estar notificadas e têm que estar validadas e até as ações e as medidas com relação a elas, mas eu acho que isso é um investimento, porque isso daí nada mais é do que fazer da forma correta e acaba trazendo e agregando maior valor porque você tem uma qualidade muito melhor. Então, eu vejo como investimento. Vocês hoje só estão em São Paulo ou estão em outras cidades do Brasil? Hoje a gente está em todas as regiões do Brasil, a gente tem clientes na maioria dos estados, tem poucos estados do Brasil que a gente ainda não tem clientes, mas regiões a gente já abrange todas. Como é que é o teu processo de venda? Como é que você chega num hospital, numa clínica, para oferecer os seus serviços? Porque eu imagino que numa empresa normal você tem uma equipe comercial e a pessoa começa a mapear o mercado, né? Que porta você bate num hospital, por exemplo? Como é esse processo? A gente tem também, é um diferencial nosso, a gente tem uma equipe comercial. Meu sócio na empresa, ele é de mercado, ele foi representante muito tempo Siemens, é hoje representante GE, então ele tem a parte de equipe de vendas. Então, a parte de região sudeste,
é centralizada nossa, a gente tem equipe de vendas própria e a gente tem parceiros de vendas nas outras regiões. Parceiros ligados à área de imagem, à área de radiologia. Então, vamos dizer que fala uma língua parecida, é uma forma mais fácil de você conseguir acessá-los. Qual é a diferença entre a radiologia e a imagem exatamente? Sim, uma coisa é o raio-x, outra coisa é a tomografia, ou é tudo a mesma coisa? É uma parte da radiologia. Tá? Ela começou originalmente com, na verdade, planigrafia, que foi o início do raio-x, mas começou com o raio-x propriamente dito, e aí foi tendo evoluções para situações específicas. Então, a tomografia computadorizada, que é nada mais do que um raio-x de uma forma mais dinâmica, a mamografia, que é o estudo específico para mamo, a densitometria óssea, que tem um nível baixíssimo de radiação, mas que verifica muito a parte da densidade de ossos e massa corpórea. E aí, dentro da nossa área da imagem, foi evoluindo. Então, a gente agregou a parte de ressonância magnética, o PET-CT, o PET-ressonância, que são exames mais específicos, com focos para áreas determinadas. E daí você precisa de uma equipe cada vez mais especializada. Cada vez mais especializada. Um diferencial nosso foi trabalhar com equipe especializada, principalmente da tomografia para cima, que são exames que requerem uma atenção melhor de qualidade de laudo. Então, o cara da neuroradiologia, ninguém vai laudar tão bem um exame de ou tomografia, ou ressonância, ou um PET, alguma coisa de neuro, tão bem quanto ele que faz só aquilo. Então, isso dá uma qualidade, isso dá um conforto, uma tranquilidade para o médico solicitante e melhora nosso resultado no final da situação. Você começou a sua carreira como um empreendedor, não como médico, né? Exato. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso, que foi uma entrada, digamos, na área agropecuária, é isso? Agropecuária, exatamente. Como é que você começou? Eu sempre tive uma veia de empreendedorismo em casa. Meu pai e até meu avô tinha muito essa situação. E logo que eu me formei, que eu estava fazendo residência, eu sempre quis fazer alguma outra coisa, procurar alguma outra coisa. A gente tinha uma propriedade rural familiar, que meu pai já fazia pecuária há 25 anos, muito bem feito. E eu senti que eu queria agregar, que eu tinha que assomar alguma coisa, e a região era muito forte em bananicultura. E a gente, na verdade, não tinha, porque meu pai sempre teve o foco na pecuária. Então eu vim com o projeto, fui pesquisar, tive padrinhos, pessoas muito queridas que me ajudaram no conhecimento e trouxe esse portfólio novo, vamos dizer assim, para a empresa rural, que era a empresa da família. E era plantar banana? Era plantar banana. E tem uma tecnologia para isso? Eu imagino que deva ter, mas a gente geralmente, aqui no Brasil principalmente, quando você quer diminuir algo, você diz que é uma república de banana, Exato. Uma coisa assim. Preço né? de banana, Preço exatamente. De banana, né? Mas não, tem sim, tem tecnologia, tem muita coisa muito nova, muito moderna saindo, principalmente pelo fato da banana ter vários agora agressores, vamos dizer assim, que fazem com que aquele pensamento de 20, 30 anos atrás, que o sitiantezinho podia deixar o pé de banana e banana dava de qualquer jeito, hoje é um cenário muito diferente. Só grandes empresários, só grandes produtores que estão sobrevivendo e vão sobreviver dentro do mercado. E a banana, na verdade, foi o precursor na parte minha de certificação. Porque quando a gente entrou com a parte de bananicultura, a gente avaliou que o nosso diferencial seria fazer certificação. Então nós somos a primeira propriedade a ser certificada na primeira auditoria que foi feita, e foi uma auditoria pelo Grupo Carrefour, pela DNV certificadora, e a gente mantém até hoje a maior nota de auditoria dentro desse grupo de certificação. E aí a gente foi com mais duas certificadoras, que era do Pão de Açúcar e da exportação do Global Gap. Bom, e você se formou e, evidentemente, não enveredou pelo ramo agropecuário. Você foi seguir Voltei ao sangue, puxou, eu voltei para a minha área da medicina e da medicina. radiologia, exatamente. Você abriu a empresa em 2016 e no próprio Nano você também começou a explorar o mercado, ou melhor, o segmento público. Perfeito. Como é que foi essa transição? Porque são animais completamente diferentes. Totalmente diferentes. Como funciona? A gente, antes da OneLaudos, eu já prestava o serviço que é o OneLaudos de mim para mim, numa empresa própria que eu tinha no hospital de médio porte e grande volume na região do ABC de São Paulo. E dali a gente originou o crescimento para começar o mercado externo e trabalhar com o OneLaudos, que foi a criação da OneLaudos, vendendo isso para fora. No braço OneLaudos a gente viu que havia um ramo muito grande na parte pública que tinha características específicas, mas que funcionava muito bem. Então foi um alinhamento com o sócio de vamos criar um setor para isso.
A gente, na época, estava tendo algumas migrações na Dräger e a gente conseguiu contratar uma advogada de licitações, que era especialista em licitações, que foi a head do nosso programa de licitação dentro da empresa. Então, a gente começou isso daí em maio, junho, e acho que agosto, setembro, a gente já teve a primeira licitação que a gente ganhou e que teve um bom resultado. Daí sempre caminhou em linhas paralelas, o público e o privado, mas com a mesma situação, as mesmas características de base, de qualidade, de tempo de resposta, de padrão de laudo. Isso deve fazer uma diferença muito grande, porque geralmente, sem querer denegrir a concorrência, evidentemente, mas a impressão que o público tem do serviço público é muito ruim, né? Sim, é muito ruim. A gente às vezes pega alguns lugares que você precisa melhorar, otimizar muito, mas a gente sempre fala o seguinte, que pode até ser mais simples, mas a qualidade, o tempo de resposta não pode abrir mão. Então isso aí acho que é um diferencial. Os lugares públicos todos que a gente prestou serviço, todos sempre tiveram muito satisfeitos, porque a gente sempre foi muito com base na qualidade dentro da situação. Então você pode até, eu falo que não pode até não servir um cafezinho, ter só a aguinha lá, mas o tempo de resposta, o tempo de laudo, o tempo que o paciente aguarda para a realização do exame, acho que são fundamentais e tem que ser num curto espaço de tempo. E você tem algum parâmetro para falar em relação a como é que é no setor público, como é que é no privado, ou não tem diferença nenhuma? A diferença acaba sendo mais em algum complemento de exame, na forma que ele é entregue, na forma que ele é apresentado, com material de papelaria, com material de, vamos dizer assim, complementares, chamamos dessa forma, que não é a essência da base do exame. Obviamente, tem alguns serviços que a gente nem tem os equipamentos são das empresas, e tem equipamentos de qualidade mais inferior, que são mais, vamos dizer assim, precários. Mas a qualidade de laudo, a qualidade de resposta segue a mesma linha, segue a mesma situação. Dentro da minha equipe, costumo dizer que o pessoal não sabe se é um privado ou público ou o que é, quem é o cliente. O cliente é aquele paciente que precisa ser tratado. Agora, para a gente encerrar, uma dúvida pessoal aqui, que é o seguinte, eu quando era pequeno ia fazer uma radiografia do pulmão, o pessoal chama de abreografia. Abreografia. Por que tem esse nome abreografia? Porque vem do Clube Manuel de Abreu, que vem do Manuel de Abreu, que é um dos precursores da radiologia no Brasil. Ele vem um pouco depois de Röntgen, que foi o criador do raio-x no mundo. Então, por isso que vem. A abreografia ela é semelhante à planigrafia, que são os inícios do raio-x. Ou seja, o Abreu foi o primeiro a introduzir isso aqui no Brasil. Exatamente. Por isso ficou com esse nome. E eu pensava, por que diabo chama abreografia? Agora, finalmente, essa dúvida de anos foi sanada aqui pelo Dr. Augusto Romão. E a gente fica por aqui com essa conversa muito agradável. Obrigado. Meu caro, muito obrigado, viu? Obrigado. Até logo. Até logo.